Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. No programa de hoje, o assunto é a transformação digital no Poder Judiciário. Neste primeiro bloco, a gente recebe Denise Maria Noronha Olsen, ela é secretária de Tecnologia da Informação do TJ. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada também pela oportunidade. Bom, a minha primeira pergunta é: como é o desafio de liderar um setor tão importante, né, de transformação digital, de um tribunal que também é muito importante para a sociedade cearense? É uma grande oportunidade de crescimento. São muitas variáveis dentro da tecnologia. É um setor que todo dia ele se renova. Às vezes uma renovação que eu chamo do bem e outras nem tanto, por conta de a grande especialização de ataques constantes. Então você tem que estar sempre atualizado para que as coisas possam caminhar dentro da normalidade, apesar do seu entorno, né? Para mim é um aprendizado Diário, de vida, né? Diário, né? diário, de vida, de conhecimento, né? É um grande desafio, mas muito prazeroso. E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de um processo, né? Sim. Que é um processo contínuo, né? Vamos, para contextualizar, vamos fazer um breve histórico aí desse processo de transformação digital do tribunal, que não começou hoje, obviamente, para as pessoas entenderem, e a gente vai entrando nos assuntos mais específicos. Em 2010, começou o processo que eu entendo que foi a pedra fundamental da transformação digital no Tribunal de Justiça. É o quê? É a transformação dos processos físicos, que não eram poucos, eram todos, né? Em processos digitais, que podem ser lidos hoje, através dessas peças que foram digitadas e gerar uma série de informações que a gente não tinha antes. Então, o que isso ocasionou? Isso ocasionou a possibilidade de, na pandemia, por exemplo, o tribunal não parou de prestar o seu serviço. Por quê? Porque ele tinha tudo digital. A gente possuía uma infraestrutura adequada para disponibilizar serviços ao cidadão durante essa pandemia e fomos acrescentando novos, como, por exemplo, a primeira videoconferência para uma sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, que antes era sempre presencial e apareceu a necessidade. A gente tinha a ferramenta e disponibilizamos a quebra daquela cultura, né, de tudo ser presencial. Então, a partir daí, foram surgindo vários serviços em cima daquela pedra fundamental. Vocês transformaram, tiraram de físico para digital. Tá, mas quando se tirou do físico para digital, ele abriu um leque de possibilidades de serviço para o cidadão. Por exemplo, poder peticionar um processo sem precisar ir ao fórum. Poder extrair informações que antes a gente não podia porque ele estava no físico. Hoje você faz um robozinho que você lê aquelas peças e você consegue ter aquela informação. A melhoria dos dados também, né? Você pode fazer eu chamo de debugar os dados, melhorar para que você possa utilizar, inclusive em outros sistemas. Inclusive fornecendo dados para outras entidades, trocando dados entre outras entidades, como, por exemplo, alvará eletrônico, que antes você tinha que ir na caixa, não, lá ele já dispara no sistema, lê aquilo, gera, a caixa recebe e faz o processo de pagamento. Então, ele viabilizou outro ponto que eu acho muito importante, que é o atendimento ao cidadão de forma virtual. A sala do atendimento físico se tornou virtual. Como assim, Denise? Você coloca o endereço da sala e a pessoa vai lá, entra, tem uma pessoa para lhe atender.
Você não precisa ir ao fórum. O balcão, que se chama balcão virtual, ele atende, ele consulta o seu processo digital. Nós temos um mobile a partir daí, onde o advogado diz o seguinte: eu quero acompanhar esses processos. Então, ele diz, esse aqui. Se tem uma movimentação, ele recebe a informação que o processo dele foi movimentado. O ganho de velocidade é impressionante. É impressionante. Né? É impressionante. Então, surgiram oportunidades que o tribunal continua evoluindo. Certidão negativa de pessoa jurídica, pessoa física. Você vai no site e tira. Quando é que eu não consigo tirar? Quando alguma informação sua está com pendência. Claro. Se não, você já tira lá e já imprime e já está com a sua certidão. Né? Então, assim, para mim, realmente, é o marco, foi a pedra fundamental e de lá para cá vem se construindo muitas coisas novas. E se fala muito do Promojude, né? O que seria o Promojude dentro desse processo? Pronto, o Promojude é um programa de financiamento que tem ajudado o tribunal a absorver novas tecnologias. Ele financia, nós temos um plano de execução, né? Por exemplo, nós temos dentro, ele é formado de componentes e um dos componentes de projetos dentro do componente, segurança da informação. Nós estamos implantando um serviço que chama-se de SOC, mas ele é um serviço de controle de operação de segurança, de ataques, de identificar previamente um ataque, de corrigir aquilo ali. É importante falar disso porque a gente fala da transformação digital, ela abre, como você falou no início, né, muitas possibilidades, mas também riscos, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado para essas novas tecnologias, como inteligência artificial, como robotização, machine learning. Então, a segurança, ela é o ponto principal, porque como você abre muitas portas, são muitas variáveis no processo, essa segurança ela tem que ser implantada. E a gente teve uma reunião recente com o Banco Mundial, e ele disse que nós somos o primeiro a implantar essa solução, que está perfeita. A gente vai agora licitar dia 5. Então, assim, todo tempo você tem que estar atualizando, buscando novas soluções. Cada vez mais o cidadão sente necessidades. Antes eu não tinha necessidade, eu tinha meu processo físico e tal. Agora não, agora ele já quer ser notificado, ele já recebe o convite para audiência virtual num QR Code, para não ter que digitar o endereço, né? Fizemos essas certidões negativas, acompanhamento de processo, então tem muita coisa andando para isso. A última coisa é pagar as custas com o Pix. O Pix é uma revolução digital também. Aí agora as custas judiciais elas vão poder ser pagas com Pix também. Então vem o selo digital, né, que deixa de ser aquele selinho para ser o selo digital. Hoje já tem grande parte, a gente está melhorando também para outros de menor valor. Então, assim, abriu um leque. E essas transformações, essas melhoras nos sistemas que vão melhorando a cada, né, sempre vão melhorando. Vocês percebem que a aceitação ou a facilidade de uso das pessoas vem aumentando, ou seja, o número de usuários vem aumentando sempre? Quais são os desafios nesse sentido? Porque a gente sabe que tem muita gente também que tem dificuldade com coisas eletrônicas, né? Tem. Os sistemas são amigáveis? São. Os sistemas judiciais, que a gente chama, inicialmente, nós tínhamos 5 sistemas judiciais. Hoje nós estamos com um processo de unificação. Nós temos um sistema, que é o SAG, que hoje está em algumas competências, e estamos migrando para o PJE, que é um sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente está migrando para lá para ficar com um sistema. Imagine aí, você cuidar de 5 sistemas diferentes. O usuário ficava, meu processo está onde? Né? É complexo. Então, foi esse ponto. Nós somos o elo mais complicado do processo. Porque existe uma cultura
aquela cultura da resistência, de você ter resistência ao novo. Depois que você vê, depois que você utiliza, aí você já começa a pensar em novas melhorias. Mas existe inclusive um programa dentro do tribunal para trabalhar as pessoas para a inovação. Isso é importante. Entendeu? Porque sem elas não vai. Esse programa o quê? São uma espécie de cursos, tutoriais? Cursos, mostrando o que tem, o que é a inovação para ele, porque a inovação para as pessoas diferem. Claro, cada um recebe de uma forma, né? Exatamente. E também assim, poxa, para mim a inovação é uma planilha automática. Para outros, não. Para mim é uma inteligência artificial onde ele vai me dar as informações já só para eu analisar se é aquilo mesmo. Claro. Então, a inovação ela varia muito de pessoas, inclusive da cultura da empresa. Então, é isso. Dentro do Promojude, existe um componente de capacitação das pessoas, para que as pessoas comecem a trabalhar realmente com a inovação. É importante que elas busquem também esse interesse pela capacitação, né? Sim. Denise, e a questão da inteligência artificial? A inteligência artificial está caminhando e atropelando todos Qual é a sua nós. visão sobre a inteligência artificial? Porque tem uma certa polêmica, tem gente que fica com medo, acha que ela vai dominar o mundo. Ela vai dominar o mundo se a gente deixar, porque hoje ela depende da gente. A gente tem que treinar a inteligência artificial. O tribunal já está desenvolvendo um sistema lá de precedentes, que é para saber aquele processo está sendo julgado tem uma determinada sentença e que ele repassa para todos eles. Aí a inteligência artificial vai trabalhar com isso, né? Mas eu, na minha opinião, não acho que ela vá substituir as pessoas. Vai ser uma nova forma de trabalhar, que nós vamos ter que aprender a conviver, a utilizar a inteligência artificial como um ganho no nosso trabalho. Não não, agora eu não existe mais, é só a máquina. A máquina vai existir. Cada vez mais especializadas. Mas a gente tem que nos adequar como trabalhar com ela. O que é que eu vou fazer desse resultado? Claro. Né? Voltando um pouco para a questão da segurança da informação, que a gente estava falando antes, os sistemas hoje são super seguros, mas mesmo assim sempre estamos vulneráveis a ataques, né? Você já passou situações assim complicadas e complexas em algum momento? Já. Que você pensou, nossa, agora tudo vai pelos ares. Nós tivemos um ataque referente à criptografia dos dados. Eles tentaram entrar no nosso banco, não conseguiram, e entraram na parte de arquivos, num servidor onde o pessoal guarda os arquivos, né? E ele entrou lá e ele criptografou. E criptografou o backup, que era a estratégia que o grupo hacker utilizava. E a gente tinha 2 tipos de backup, ele foi nos 2. Só que um a gente conseguiu recuperar e fomos baixar o backup de lá. Aí, como isso aconteceu? O antivírus identificou que tinha um comportamento anômalo na rede, por conta que ele foi criptografando, e alertou. Aí nós fomos correr atrás. E conseguiram. Mas foi tenso. Foi tenso, foi trabalhoso, né? Aí depois nós descobrimos o quê? Que é um ponto que a gente sempre coloca, que nós somos o elo fraco da corrente. Ele pegou a senha de alguém, utilizou um computador no interior e entrou na nossa rede e foi tentando pegar credenciais mais elevadas. Mas, por que não identificou? Porque ele era válido. Ele estava usando uma credencial válida. O problema foi quando o comportamento ficou anômalo. Quando o comportamento, ele conseguiu outra senha de maior poder, que a gente chama, e ele começou só chegou como essa senha só tinha acesso até ali, aí ele conseguiu chegar lá. E foi uma época que ocorreram bastante. Para nós, a gente foi complicado, mas a gente não perdeu dados. Os nossos sistemas continuaram funcionando,
porque é uma rede segmentada e, graças a Deus, tudo certo. Mas todo dia é porque a gente tem mais de 5.000 ataques diários. Bom, mas a evolução faz com que os sistemas fiquem mais seguros e a gente espera. Faz. E a gente espera São sistemas, equipamentos, a gente também comprou equipamentos novos. O parque de computadores do tribunal é numa faixa de 8.000 equipamentos. Nós compramos agora mais 2.020 computadores para substituir os antigos e, assim, sempre buscando a melhoria na ponta, porque hoje nós temos, o tribunal colocou para o servidor que está em teletrabalho, depois da pandemia e no incêndio do prédio, computadores, cedeu o computador para que ele pudesse trabalhar em casa. Então, esse é um outro cuidado redobrado que se tem. Mas cada dia a gente vai melhorando aí. Bom, muito importante esse trabalho, a gente agradece a sua presença, muito obrigado. Obrigada também. Muito obrigado pelas informações. A tecnologia digital e a revolução digital é muito importante para esse tribunal. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar com o juiz Ricardo Alexandre sobre esse assunto. Até daqui a pouco.